Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa número 273 que vai ao ar no domingo, dia 17 de agosto de 2025. É um prazer enorme estar com vocês aqui semanalmente falando de direito tributário. E hoje eu tenho um assunto muito interessante para a gente conversar. Porque efetivamente o STJ ele publicou uma decisão muito confusa e uma decisão muito polêmica. O STJ publicou uma decisão determinando o prazo de 5 anos para compensação tributária. Só que essa decisão ela não foi adotada em sede de recursos repetitivos. Ou seja, não é uma decisão vinculante que obriga todos os outros tribunais do país. E aí que está o problema, porque o judiciário, de um modo geral, tem rechaçado a decisão do STJ sobre esse tema. Ou seja, como é que fica a segurança jurídica nessa situação? Como não há uma interpretação uniforme, as empresas começam a ajuizar ações para poder ter os seus benefícios próprios, né? E estão conseguindo no judiciário afastar a decisão do STJ, ou seja, obter decisões que são contrárias ao STJ, garantindo que não seja aplicado o prazo de 5 anos para compensação tributária. Ou seja, essas decisões elas autorizam que os contribuintes utilizem o tempo que for necessário para realizar o encontro de contas, para realizar a compensação, esgotando seus créditos e extinguindo o crédito tributário. Ou seja, nesse caso, as empresas estão obtendo decisões no sentido de que é necessário apenas que ela apresente a primeira declaração de compensação em até 5 anos da decisão definitiva que reconhece o direito. E a partir daí, ela não teria um prazo para compensar, né? Então, no final das contas, o que acontece? As empresas que tiveram um volume muito grande de PIS/COFINS a ser restituído, ou melhor, a ser compensado, depois da decisão da tese do século, muitas vezes essas empresas não conseguem compensar no prazo de 5 anos, porque o volume é tão grande, né? Porque o processo demorou muito tempo, porque efetivamente foi muito tributo recolhido, elas não conseguem compensar em 5 anos do trânsito em julgado, então elas precisam de mais prazo do que isso. Portanto, essa limitação faz com que as empresas percam o crédito, né? E aí é o que eu falo, assim, no Brasil a gente tem um problema muito sério de segurança jurídica. A gente tem um problema muito sério de competitividade. Não se trata pura e simplesmente de aplicar ou não o prazo de 5 anos para limitar a compensação, né? Se trata de efetivamente ter uma lógica judicial, né? Ter uma segurança jurisdicional. Porque no final das contas, o contribuinte tinha decisões favoráveis no STJ, dizendo que não havia o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado para compensar. Em maio de 2025, a segunda turma do STJ muda de ideia, muda de decisão, contrariamente ao contribuinte, e diz que a limitação tem que acontecer no prazo de 5 anos, né? Então, no final das contas, o contribuinte tinha uma decisão favorável, o STJ muda de decisão, não tem uma decisão que efetivamente seja condizente com uma realidade necessária, e o contribuinte vai para a briga, porque não tem recurso repetitivo sobre o assunto, né? E aí que está o ponto, porque veja, a discussão aqui ela é muito pontual, porque ela abrange, na verdade, a Instrução Normativa 2055 de 2021, mais especificamente o artigo 106. O dispositivo, né, esse dispositivo, ele determina o prazo de 5 anos contados da data do trânsito em julgado, da decisão, né, que reconhece o crédito tributário, para que o contribuinte apresente a declaração de compensação, né? Então, o que acontece? Esse dispositivo ele não deixa claro se o período de 5 anos é apenas para a primeira declaração de compensação ou para exaurir os créditos, né? A verdade é que eu, particularmente, não consigo vislumbrar o prazo de 5 anos para poder exaurir os créditos. Se o contribuinte tem crédito, ele tem direito de compensar, ponto. Se ele está fazendo aquilo dentro do prazo, ele não pode perder por prescrição, porque, na verdade, ele não está sendo inerte. A prescrição, ela na verdade, ela só prejudica, entre aspas, né? Ela só vai extinguir aquilo que foi inerte. Nesse caso não há inércia, né? Bom, o TRF da terceira região teve uma decisão favorável num acordo agora no mês de julho, né? Garantindo que não se aplique o prazo de 5 anos.
efetivamente permitindo então que a empresa vá exaurindo esses créditos além dos 5 anos após o trânsito em julgado, né? Então, o entendimento do TRF3 foi no sentido de que esse prazo de 5 anos é somente para que seja efetivada a primeira declaração. Esse processo, para quem quiser anotar o número do processo, é o processo número 5003-160, 5003-160, 32-2024, 403-6128. Nesse caso especificamente, né, o tribunal aplicou o artigo 74-azão, parágrafo único da Lei 9.430, que efetivamente deixa claro, né, que somente o primeiro pedido tem que ser feito no prazo de 5 anos, né? Tecnicamente, gente, a decisão do STJ é um absurdo. Eu já tinha falado isso aqui no Tributologia anterior, né? Então, veja, nesse caso, o contribuinte tem o direito de exaurir os seus créditos, né? O contribuinte tem que ser tratado com igualdade. A primeira declaração apresentada no prazo, o direito dele tem que estar resguardado. Então, veja, e essa decisão do TRF da Terceira Região, ela analisa a própria decisão obtida em maio pela Fazenda Nacional, em maio de 2025, lá no RESP 2178201, que alterou a jurisprudência, né? Mas ela ressalta exatamente a falta de obrigatoriedade de seguir o RESP 2178201. Então ela não tem que seguir o STJ porque não tem recurso repetitivo, né? O TRF da Quarta Região também afastou o limite já, também no mês de julho, primeira turma do TRF da Quarta Região, no julgamento do processo número 5036-2024.4.04.7200, também reconheceu que efetivamente, nos termos do artigo 168, inciso 2 do CTN, o prazo de 5 anos é o limite para que seja iniciada a compensação e não há tempo máximo para aproveitamento, tá? Bom, o que a gente tem então? A gente tem empresas com decisão favorável, empresas com decisão contrária, e o que isso ensina pra gente, o que a jurisprudência tem ensinado pra gente, é que se a empresa não parte pra briga, se a empresa não ingressa com ação judicial, ela perde em competitividade porque o concorrente ingressou. Então, no final das contas, esse tipo de insegurança jurídica estimula o quê? A judicialização. Graças a esse tipo de segurança jurídica, que a advocacia tributária não tem fim. Porque no final das contas, toda empresa vai fazer o quê? Vai judicializar. Esse cenário é péssimo, porque aumenta a judicialização, aumenta o custo, né, da operação, porque a empresa tem que contratar advogados. Então, nessa insegurança jurídica, nessa violação à confiança legítima, você efetivamente tem um prejuízo social muito grande, né? O prejuízo à sociedade é muito grande. Não é um prejuízo individual. Porque, no final das contas, o direito tributário passa a ser instrumento concorrencial. E aí eu falo, para você que está me assistindo que é empresário, todas as ações que você puder e tiver pouco risco, ajuize. Se for mandado de segurança, não tem condenação a honorários, então parte para dentro, porque esse vai ser o seu diferencial. Agora, se você é advogado que está me assistindo, você tem argumentos para chegar para o teu cliente e falar, olha só, queridão, se você não ingressar, o teu amigo vai, o teu concorrente vai, ele vai ter preço e você não vai ter. Então ele vai ganhar mercado que você não vai ter. Então, qual é o cenário que nós temos hoje na questão do limite à compensação? Né? Em suma, o cenário é muito simples. O STJ, do nada, em maio de 2025, decide mudar de ideia, né? E passa a aplicar o prazo de 5 anos para que ocorra a compensação. 5 anos do trânsito em julgado da decisão, nos termos do RESP 2178201. Como não tem efeito vinculante, as empresas estão ingressando com ações judiciais pedindo para que efetivamente esse prazo não seja aplicado, para que elas tenham o direito de exaurir os seus créditos, mesmo que ultrapasse 5 anos, uma vez que o prazo de 5 anos seria somente para apresentar o primeiro pedido de compensação e não exaurir os créditos, né? Isso tudo nos termos do artigo 106
da Instrução Normativa 2055/2021 da Receita Federal. Então, assim, o que a gente tem hoje? Briga, judicialização, contencioso. Então, gente, enquanto a União não fizer a coisa certa, a União não, os entes federados, né, optarem por não seguir a lei e o judiciário, por sua vez, não tiver uma linha de atuação, a judicialização vai ser o único caminho para o contribuinte. Não tem para onde fugir. Bom, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, curta, compartilhe. Se você gostou desse podcast, avalie na sua principal plataforma. Espero que tenha sido útil e espero que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado, foi ótimo estar com você mais esse domingo. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.